Oi! Oi! Olá! Tá. Boa noite. Conseguimos. Sabe, faz ao vivo. Boa noite a todos. Desde já nós queremos agradecer quem já está por aqui, quem está chegando. Aproveita, já compartilha o link desta live com alguém, porque nós vamos, cada um aqui vai contribuir de alguma forma. Vai ser uma noite de muito aprendizado para todos aqui. Vamos lá, né? Gente, o tema da nossa live nessa noite é a ansiedade no processo de aprendizagem, né, dos alunos. Então, antes da gente começar, da gente explicar o contexto, por que a gente decidiu fazer essa live, contribuir, ajudar tanto pais como professores e até mesmo alunos, vamos nos apresentar, né? Nós temos aqui pessoas que estão chegando na live, talvez não me conheça, talvez não conheça a Mariana, talvez não conheça quem está ali. Então, vamos lá, eu sou a Lucélia, sou professora, né? E vamos aí agora para a Mariana. Boa noite, eu sou Mariana. Fala aí, Mariana, se apresenta. Psicóloga. Estou fazendo parte do Conquistas do Saber. Muito bom. Gui? Boa noite a todos e a todas. O meu nome é Guilherme. Eu sou psicólogo clínico aqui da Clínica Conquista do Saber. E é um prazer poder fazer parte dessa conversação, desse bate-papo e dessa live. Boa noite, eu sou Elaine, sou pedagoga e psicopedagoga, faço parte da Conquista do Saber e estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a essa live do Conquista do Saber. Eu sou a Cláudia, sou pedagoga e neuropsicopedagoga e atuo aqui no Conquista e também em sala de aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade em sala de aula, então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, meu nome é Giane, eu sou fonoaudióloga aqui no Conquista do Saber. Estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho com esse bate-papo hoje. Sejam bem-vindos. Isso aí. Gente, o nosso objetivo, o nosso propósito com esta live é trazer ajuda, né, de alguma forma, porque a gente sabe que hoje a ansiedade é algo que não está mais só na vida dos adultos. Hoje em dia a ansiedade está presente na vida de todos e nós aqui da área da educação, trabalhamos na área da educação, nós identificamos no dia a dia da escola, né, algumas ansiedades presentes na vida dos nossos alunos. Eu, como professora, em sala de aula, percebo muito essa ansiedade dos alunos em sala de aula, né? E essa dificuldade que eles têm em, muitas vezes, aprender algo em sala de aula por conta da ansiedade. Já tive experiências em sala de aula onde as crianças, onde já chegou até o ponto de uma criança ter uma crise em sala de aula. Então, aqui, através com esses especialistas que estão aqui hoje com a gente, eles vão nos ajudar, até mesmo eu como professora, para que eu possa saber cada vez mais lidar com essas situações em sala de aula, para que eu possa saber acolher o meu aluno, né? Nós temos pais que também muitas vezes ficam perdidos sem saber ajudar o seu filho. Então, nós vamos pontuando aqui algumas coisas
E aí, devagarzinho, com muita naturalidade, nós vamos discorrer, né, dos assuntos, né, das coisas que envolvem alunos, que envolvem filhos, né. Então, eu gostaria que o Guilherme começasse aqui conceituando sobre a ansiedade para nós, para a gente começar a entender, né. A gente fala tanto de ansiedade, mas o que é ansiedade, né? Então, eu gostaria que o Guilherme conceituasse isso para a gente nesta noite. Legal, Lucélia, muito obrigado, viu? Bom, muito comum hoje a gente ouvir falar sobre ansiedade, tanto no ciclo social, convívio familiar, na área da educação também, no trabalho. É um assunto que é muito debatido atualmente, né? É comum ouvir a pessoa falar, o sujeito está com ansiedade, ou a pessoa está se sentindo ansioso, mas o que de fato seria isso, né? Uma definição clara e direta sobre a ansiedade é que a ansiedade é uma sensação, né, de que uma ameaça futura está por vir. Então, o ansioso, ele sempre tem aquela sensação de que algo ruim possa acontecer. E claro, nós temos também que diferenciar os tipos de ansiedade, que é uma reação natural do organismo, né? A ansiedade, ela não é algo ruim para o ser humano, e diferenciando daquilo que é patológico, ou seja, os transtornos de ansiedade. Eu vou falar com vocês de forma um pouco mais generalizada e durante essa live a gente vai afunilando e deixando mais específico para a área da educação, para o âmbito escolar. Pois bem, vamos lá. A ansiedade, como forma natural, ela acompanha o ser humano desde os primórdios da humanidade, né? Então, desde o ser humano primitivo, em que ele precisava se abrigar e se defender provavelmente de predadores, né? A ansiedade, ela começou a surgir nessas pessoas. E ela surgiu com qual intenção? Como um mecanismo de defesa. Por quê? Vamos supor que ali um ser humano, um homem das cavernas, num ambiente noturno. E aí ele tem a sensação de que se ele sair à noite pode haver predadores. Então é bem provável que se ele precisar sair, ele vai sentir dor de barriga, ele vai ter ali calafrios, né? Ele vai ter ali uma indisponibilidade para poder sair nesse momento, porque ele sente ali uma ameaça real. Pode ser que ele saia e aí exista ali um predador. Então a ansiedade acompanha o ser humano desde os princípios, né? Agora, como que ela age no ser humano hoje, né? Que a gente tem outras preocupações, né? Então a gente não vai sair de casa e se deparar, por exemplo, com um leão, um animal primitivo, né? A gente vai pensar em outras coisas, por exemplo, o boleto que tem para pagar, sobre as situações do dia a dia. E é isso que acaba nos causando algumas preocupações e alguns sentimentos de ansiedade, né? O que vale a pena a gente também trazer? Quais são os transtornos de ansiedade? Então, vou começar pelo transtorno de ansiedade generalizada. O que seria isso? É uma sensação e preocupações com coisas da vida pessoal e do dia a dia. Então, é uma pessoa que se preocupa excessivamente, por exemplo, com o trabalho, com as contas, com a escola, com questões relacionadas ali ao dia a dia, à vida cotidiana. Nós também temos o transtorno de fobia social. O transtorno de fobia social, ele está mais vinculado a pessoas que não se sentem confortáveis, né? Em situações, por exemplo, no convívio familiar, convívio onde precisa socializar com pessoas desconhecidas. Ele se diferencia, por exemplo, de uma ansiedade antes de apresentar um trabalho, porque ele vai além disso, né? Então, geralmente, essas pessoas se sentem mais desconfortáveis em diversas situações, muitas vezes evitando também ambientes onde ela precise se relacionar socialmente com outras pessoas, né? Nós temos também o transtorno do pânico, também um transtorno de ansiedade comum e que vem de forma repentina. É uma sensação de medo, com pensamentos que a pessoa tem de que possa morrer, que vem associados também a algumas mudanças fisiológicas, como ataque cardíaco, respiração mais ofegante, né? E é um transtorno que ele acaba vindo de uma forma sem dar alerta, sem dar um aviso. Também temos o transtorno da agorafobia. Esse acomete pessoas que, por exemplo, estão na fila do mercado e aí tem medo com a insegurança. Ele é caracterizado por um sentimento de insegurança que não necessariamente
tem a ver com uma ameaça real. Então, a pessoa pode estar em um lugar aberto e ela pode acreditar que algo ruim vai acontecer com ela, que algo eminente está prestes a acontecer. Nós temos também o transtorno compulsivo obsessivo, né, que é o famoso TOC. Inclusive, esse também é bem popular, né, tem até filmes falando sobre esse transtorno de ansiedade. E ele é vinculado principalmente com pensamentos repetitivos. Então, pensamentos recorrentes que vêm na cabeça da pessoa em ciclos, né? Não só pensamentos, como comportamentos. Então, questões de limpeza, né? Aquela pessoa que tem que estar sempre ali organizado, não pode ter uma poeirinha ali em cima da mesa. Eu acredito que algumas pessoas vão se identificar com algum desses transtornos, mas isso não necessariamente quer dizer que você já tem ali um transtorno de ansiedade. Isso também precisa ser investigado. E nós também temos o transtorno do estresse pós-traumático. Ele é exatamente o que diz ali, pós, ou seja, a pessoa passou por um evento que foi de bastante impacto emocional para ela. Por exemplo, um acidente, pode ter acontecido um assalto, a perda de um ente querido, e faz com que a pessoa tenha, muitas vezes, flashbacks daquele momento, como se aquilo que aconteceu estivesse voltando na cena para aquela pessoa. Então, no geral, eu mencionei esses 6 transtornos de ansiedade, né? Mas no que eles se relacionam, são que todos eles têm a ver com uma previsibilidade de que algo ruim possa acontecer, muitas vezes mesmo sem a presença da ameaça real. Então, eu citei ali no começo o Homem das Cavernas, né, na hora de sair ali no período noturno, mas ele, digamos, tem ali uma ameaça real, que seria um predador. Assim como, por exemplo, hoje, na atualidade, uma pessoa pode sentir ansiedade e não pagar a conta de uma casa, de um apartamento que comprou, porque pode perder esse bem. É uma ansiedade que, muitas vezes, ela é justificável, porque você tem ali um motivo real para sentir isso. E como a ansiedade é algo natural, não existe uma forma da gente acabar com a ansiedade, né? A gente aprende a lidar com ela, com forma de amadurecer o nosso repertório diante das situações. Ou seja, aprender habilidades sociais de como lidar melhor com as situações, a fim de que a ansiedade não seja algo que nos trave naquele momento, nos impossibilite de conseguir coisas positivas durante a nossa vida. Bom, agora eu vou passar para a Mari poder comentar algumas coisas também, depois as professoras falar sobre o que elas veem dentro da sala de aula, e a gente afunilar esse bate-papo. Guilherme, nós temos algumas perguntas aqui, a gente vai anotar, e aí depois a gente volta com você também, tá bom? Combinado. E a gente já quer deixar aqui aberto para quem... Oi. Pode fazer, a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui dando uma olhadinha, tá bom? E a gente vai depois retomando com cada um, tá? Só voltando um pouquinho aqui rapidinho, assim, falando assim, eu falando um pouquinho com vocês ainda, antes de passar para elas, eu estou em sala de aula há alguns anos, já tive a oportunidade de trabalhar com todo o Fundi 1, do primeiro até o 5º ano. Então, a gente tem, por experiência vivida em sala de aula, toda essa questão que envolve a ansiedade das crianças. Seja ansiedade por início de ano escolar, seja ansiedade porque vai fazer prova, seja ansiedade por conta de um conteúdo novo. E essa ansiedade, muitas vezes, a gente como professor em sala de aula, nós temos que estar muito atentos, né, e perceber os sinais que eles vêm dando assim para a gente. Se é uma ansiedade que envolve somente a escola, ou uma ansiedade que talvez tenha um contexto familiar, né? E aí dentro desse tema, dentro disso, cada um vai falar um pouquinho, né? Eu gostaria que a Elaine, né? A nossa psicopedagoga que está aqui, ela falar um pouquinho sobre a experiência dela, porque a Elaine tem uma experiência muito grande aí na área da educação, ela vai estar compartilhando um pouquinho com a gente da história dela. É um pouquinho longa a minha jornada, né? Como professora em sala de aula há muitos anos e também na coordenação. E o que eu percebi, professora, é que assim, a cobrança dos pais é muito grande em cima dos filhos.
A criança, quando entra no primeiro aninho, ela está lá cheia de sonhos, vou conhecer meus amiguinhos. Só que os pais estão preocupados com o quê? Meu filho não está lendo, meu filho não está aprendendo. O que acontece? Será que ele tem algum problema? Ah, não, é a professora não está ensinando direito. Então, os pais, eles têm uma ansiedade muito grande. Isso também acaba comprometendo o aprendizado. É comum os pais chegarem na escola e perguntar assim, olha, tá no meio do ano e meu filho não lê, mas o filho do vizinho já lê, meu sobrinho já está lendo, né? E por que o meu filho não está aprendendo? Tem que ter em mente uma coisa. Cada criança, cada aluno tem o seu tempo de aprendizado. Não adianta a gente querer encher de conteúdos e querer fazer com que a criança aprenda, sendo que ela não está preparada, não tem a maturidade para aprender ainda. Então, o que é importante? Os pais, quando perceberem sinais de ansiedade nos alunos, no filho, no caso, conversa, diálogos, coloca para fazer uma atividade física, que é importante, ajuda muito, mas assim, não é cobrar, tem que tomar cuidado com essa cobrança exagerada, para não virar um transtorno, desse que o Guilherme acabou de falar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E essa ansiedade gerada pelos pais acaba que influenciando os professores na prática de sala de aula. Porque, querendo ou não, a gente acaba se sentindo muito cobrado. Nossa, a gente se cobra, o professor se cobra o tempo todo, né, Cláudio? O tempo todo, né, Lu? A gente está o tempo todo se cobrando, porque a gente quer fazer o melhor para os nossos alunos. Então, quando você vê um pai muito ansioso e sobrecarregando a criança, isso afeta a nós também. Só que nós, como temos maturidade para isso, então a gente vai mediando a situação, né? Conversando com o aluno, tentando tirá-la dessas crises, do momento que vai gerar uma ansiedade. Né? Tem que tomar muito cuidado em fases de épocas de prova, por exemplo. Os pais cobram muito. Não, porque precisa, porque isso, que aquilo. Mas não é assim que funciona. A gente tem que cobrar sim, mas tudo tem que ter uma medida. Nada pode ser exagerado. Tudo que é exagerado, extrapola, não faz bem. Não faz bem para ninguém. Nem para o aluno, nem para o pai, nem para o professor. A Cláudia vai falar um pouquinho da parte neurológica. Então, ela vai entrar mais em algumas questões para vocês. A Cláudia pode falar agora também, porque a Cláudia, ela tem tanta experiência também em sala de aula, né, Cláudia? Como também como neuropsicopedagoga, também fora do espaço da sala de aula também. Bom, então, dando sequência, né, ao que já foi falado, tem alguns aspectos também bastante importantes para que nós tenhamos assim, uma qualidade de vida melhor, para que o nosso corpo funcione melhor. Né? E são aspectos também fundamentais, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para nós, pessoas. Né? Então, um dos primeiros aspectos que são assim, fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, para que o nosso organismo funcione de forma melhor, é o sono. Então, assim, eu gostaria de chamar um pouquinho da atenção de vocês, que vocês refletissem um pouquinho e observassem como é que está o sono dos filhos, da filha de vocês, do adolescente, da criança. Essa criança, adolescente, dorme em média 8 horas por noite. É um sono tranquilo? Ou essa criança ou adolescente vai dormir meia-noite, 1h da manhã, levanta às 6. Como é que está esse sono? Ele é fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E assim, a falta de sono, ela vai impactar no aprendizado dessa criança em sala de aula. Basta ver, assim, a gente pensar um pouquinho, quando nós não dormimos bem, no dia seguinte, como é que nós levantamos? Nossa, não dormi bem, você já acorda irritado, acorda cansado. Então, assim, a possibilidade de você enfrentar aí a ansiedade, o estresse, né, entre aspas, aí no seu dia, durante o dia, é muito grande. E tudo isso pela falta de sono. Agora, imagine se essa criança ou adolescente não tem uma rotina sistemática de sono.
E muitas vezes a gente fala assim, a criança não está aprendendo, a criança está com dificuldade em sala de aula, ela está com ansiedade, e às vezes é a falta de sono. Às vezes essa criança ou adolescente não está dormindo adequadamente. A gente sabe que, em média, nós precisamos de 8 horas de sono. O adolescente aí de 8 a 10 horas de sono, a criança em média 10 horas de sono, e nós adultos em média 8 horas de sono. Então, um convite que eu faço à reflexão, como é que está o sono dessa criança e desse adolescente? Primeiro aspecto, muito bem. Segundo aspecto, não menos importante, a alimentação. Como é que está a nutrição dessa criança? Por quê? Como professora, gente, é sério, no lanche da manhã, olha, às vezes eu olho para a gente, é inacreditável, né? Que assim, quem arruma a lancheira dos filhos, principalmente a criança pequena, o pai ou a mãe, né? Então, na pressa, eu entendo a correria do dia a dia, pressa, não dá para preparar um lanche mais saudável, refrigerante, suco de caixinha, batata, salomito, pizza. Eu já vi criança levando pão com pizza dentro, gente. Parece que, nossa, que absurdo, mas é real. E a gente sabe que assim, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele precisa estar bem nutrido, para que também essa criança tenha melhores condições de aprender, para que em sala de aula ela tenha um comportamento mais adequado. Então, a alimentação ela é fundamental para que esse organismo funcione com equilíbrio. Então, eu falei, do sono, falei da alimentação. Essa criança come fruta, a criança adolescente, né, come fruta, come legumes, come verdura. Como é que está? Ou a Coca-Cola, batata frita, tudo de saquinho. Como é que está a alimentação dessa criança? É algo que precisa ser repensado, porque de novo, meu filho não aprende, minha filha não está aprendendo, está com dificuldade em sala de aula, não está conseguindo aprender, está muito nervoso, está irritado, não para. Às vezes, gente, não é só uma questão psicológica, emocional, às vezes é alimentação, a falta de sono. Um exemplo, se você comer, por exemplo, a criança come um pacote de de bolacha, biscoito, ou seja, vai dar um pico de glicose no sangue, essa glicose vai aumentar muito rápido, mas ela vai cair também muito rápido. E nesse intermédio, essa criança pode ficar ansiosa. Ela pode ir para a sala de aula com esse pico de glicose e essa nossa, a criança está irritada, está ansiosa. Como é que está a lancheira dessa criança? Qual é o lanche que essa criança leva? Então, mais uma vez, um convite à reflexão, a repensar como está o sono e a alimentação dessa criança. Bom, dando sequência a esses aspectos importantes, atividade física. Olha, eu não disse exercício físico, eu disse atividade física, que aí a gente vai compor o exercício físico, ou seja, o movimento do corpo. Como essa criança ou adolescente está movimentando esse corpo? Vamos pensar na criança pequena. Se a criança brinca, corre, brinca com o cachorro, vai no quintal, toma sol, como que é a dinâmica dessa criança? Como que essa criança movimenta esse corpo? Ela passa muito tempo sentada quando ela chega da escola, ou na frente da TV, ou ao celular. Como é que está o movimento desse corpo? O adolescente vai jogar bola no final de semana? Vai jogar basquete, voleibol, sei lá, ou passa a maior parte do tempo na telinha. Não menos importante, também é fundamental o movimento, a atividade física. Gente, deveria ser receita médica, né? Esse é sono, alimentação e atividade física. E hoje a gente sabe o quanto é importante o movimento, a atividade física, para que a gente tenha um mínimo de equilíbrio, né? De uma vida saudável. Então, requisitos básicos. E assim, para ir fechando a minha fala, aí alguém pode dizer assim, mas Cláudia, meu filho, minha filha dorme bem, se alimenta bem, faz atividade física e mesmo assim está com alguma dificuldade na escola. Então vamos lá, para o quarto aspecto, né, o convite à reflexão. Quando vocês vão buscar o filho ou a filha na escola, se for pequeno, se for adolescente, vai sozinho, ou os pais vão buscar, como que é a relação papai, mamãe, escola e filhos? Vocês conversam com os filhos? Como que foi a aula hoje? O que vocês aprenderam?
O que a professora ensinou não explica. Se for adolescente, corre o risco de responder assim: ah, normal. Ah, normal, né? Mas o que é normal? Eu preciso puxar o assunto, eu preciso entender o que é normal, eu preciso saber o que aconteceu na escola. Se for criança pequena, como foi a aula hoje? Ah, foi legal. Tá, o que é legal? A criança pequena ela acaba falando um pouco mais, né? Mas nós precisamos ter o hábito de todos os dias, gente, genuinamente sentar e conversar com essas crianças e adolescentes pelo menos uns 20 minutos, né? E genuinamente o que eu quero dizer assim, deixa celular, TV, assim, é sentar olho no olho, sentar e perguntar como foi a escola, o que está acontecendo. Se isso é uma rotina, vai chegar um momento que não precisa perguntar. Eles mesmos, ao ver o pai ou a mãe, vai, nossa, nem sabe o que aconteceu hoje. Fulano da 8ª B brigou com fulano do 7º A, e eles mesmos vão ter a disposição de falar. Então, assim, são aspectos que parecem que, assim, corriqueiros, que não são tão importantes, mas que são fundamentais para que a gente tenha uma vida no mínimo equilibrada, para que as crianças e adolescentes sejam menos propensos à ansiedade. Então, assim, vamos voltar, tá? Lição de casa: sono, alimentação, atividade física, essa conversa olho no olho, gente, todos os dias. Não é conversa de final de semana, porque não funciona. Por exemplo, eu vou buscar meu filho na escola, tá indo bem, e aí, como foi a aula hoje? Ah, normal. Ah, tá, normal. Eu olhei o caderno, eu sei o que está acontecendo na escola, essa criança, adolescente, tem vontade de me falar o que está acontecendo? E muitas vezes, se a gente presta atenção nesses 4 aspectos, a gente consegue perceber quando algo não está bem. Basta ver que a criança pequena, ela é movimento. Se ela parar, principalmente as mães que falam, nossa, fulano não está bem. Vai com a mão na testa, mão no pescoço, para ver se está acontecendo. Porque sabe, através do comportamento, que algo não está bem. Então, a gente precisa prestar muita atenção nesses 4 aspectos. É lógico que teria muito mais, mas por conta do tempo, tem mais gente para falar também. Então, eu vou encerrando a minha fala por aqui, mas fica o convite para que nós possamos prestar um pouquinho mais de atenção nesses 4 aspectos. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Cláudia. Eu gostaria que a Mariana, né, a nossa neuropsicóloga que está aqui, pudesse falar agora, diante de tudo que já foi conceituado pelo Guilherme, nosso psicólogo que está aqui, e cada um aqui de então, nós acho que estamos falando. retomando um pouquinho do que foi dito, né? A ansiedade. Era só Helena, vai falar, por favor. Ô, Felipe. Bem no momento que eu vou falar, né? Papai. Tá bem? Não é, uma participação Participação especial. Então, a ansiedade, ela tá presente na nossa vida, de todo mundo, na verdade, né? O problema é quando ela sai do controle, né? Ela aparece de forma excessiva, de forma muito frequente, né? Então, acho que a gente tem que lembrar disso, né? Que os sinais, inclusive, para a gente observar se isso é um problema, se isso é um transtorno, né? Ele tem que estar sempre presente, de forma descontrolada, de forma assim, eu tô tentando me controlar e eu não tô conseguindo, né? Então, isso se torna um problema na nossa vida. Então, retomando um pouquinho também, acho que vocês falaram, os principais sinais estão relacionados às alterações de apetite, para mais, para menos, para o sono, a qualidade do sono, né? Questões relacionadas à segurança, se esse ambiente, né, um ambiente que está favorecendo a segurança aí para essa criança, né? Se ela está falando muito, eu tô com medo, eu tô preocupada com isso, né? E principalmente nas crianças o rendimento escolar, né? É o que a gente mais observa, é que afeta o rendimento escolar. A Cláudia falou uma coisa que é muito importante mesmo, né? As crianças, elas não têm maturidade para conversar, iniciar muitas vezes um diálogo com a gente, né? De falar, olha, tá acontecendo isso, não sei relatar muito bem, eles não sabem relatar muito bem as emoções, os sentimentos, né? Então, assim, é importante que parte de nós, né, dos adultos, né,
esse início de diálogo, né? Abrir espaço para que as crianças possam falar para a gente o que está acontecendo, o como que elas estão se sentindo, o como elas estão se sentindo em determinados ambientes, né? Dentro do ambiente escolar, na relação com os colegas, nas relações com os professores, nas relações conosco mesmo, com os pais, né? É importante que haja esse diálogo. Uma coisa importante é a gente tentar identificar o que está gerando essa ansiedade, né? Porque a ansiedade ela pode ser o problema do rendimento escolar, né? De estar gerando um problema de rendimento escolar, mas ela também pode ser uma consequência, né? De um transtorno de aprendizagem, de outras questões aí na aprendizagem, alguns problemas pedagógicos que podem estar acontecendo. Por isso que é muito importante essa relação, né? Da criança, da família e escola. E aí, quando for necessário, também entrar outros terapeutas, outros profissionais para que possam estar ajudando a investigar, né? E a trabalhar aí para, né? Minha sugestão é sempre desenvolver o diálogo, ter uma postura mais de apoio, né? Em vez de uma postura mais restritiva, de cobrança só excessiva. Então, muitas vezes, não é nem o que a gente está falando para a criança, mas é a forma com que a gente fala, né? A gente prever, por exemplo, vai ter prova amanhã. Vai bem, você tem que estudar. É totalmente diferente a forma com que a criança está recebendo, né? Então, a gente né, se preocupar um pouquinho com a nossa forma de comunicação, mais até do que às vezes o conteúdo, porque a previsibilidade, para quem é ansioso, é importante, né? Criar rotina. Então, dentro dessa rotina, ter uma rotina de sono, de alimentação adequada, de rotina de estudos. Falou da questão da atividade física, que é algo que é muito importante, que auxilia muito a gente com ansiedade, né? Em todo o Então, contexto, né, assim, Mariana? acho que o mais importante acho que é isso, né? A gente tomar cuidado com a nossa forma de falar, né? Não é deixar de falar, não é deixar de cobrar, mas a forma com que a gente faz, né? Isso, tentar observar o que realmente está acontecendo, ser empática, né? Olha, você está passando por um problema, vamos ver qual que é esse problema? Vamos tentar nos colocar no lugar dessa criança, para a gente tentar identificar o que está acontecendo. Busca de profissionais quando necessário. Eu acho que o que fica mais dentro do que a gente já conseguiu falar até agora, eu acho que o que fica mais assim evidente é que assim a gente tem que entender o contexto da criança, do aluno. A gente não pode levar em consideração só o que a gente, como professor, está vendo em sala de aula, mas existe um contexto. Quando eu entrei na área da educação, trabalhando em sala de aula, a minha coordenadora, que diga de passagem está aqui entre nós, foi a minha primeira coordenadora, sempre foi ensinado isso para mim e eu aprendi porque eu acredito que já era da minha pessoa também. Ter um olhar mais atento para o aluno, um olhar mais de preocupação. Porque o que a Mariana falou aqui é muito sério, é muito importante a gente tomar esse cuidado. Quem aqui é professor que está na live, né? O professor muitas vezes também acaba gerando essa ansiedade na própria criança. Gerando essa ansiedade de que forma? Às vezes o professor, numa boa intenção de querer ajudar o aluno, acaba colocando muita pressão. Estuda porque eu estou fazendo uma prova difícil. Se você não estudar, você vai ficar de recuperação. E aquela criança que já vem desenvolvendo aí uma ansiedade com uma fala de um professor dessa maneira, vai ficar como? Vai desestruturar ainda mais essa criança, né, Mariana? Como você E até colocou porque aqui essa pra criança gente. quando a gente tem um transtorno de ansiedade, geralmente a gente já tem algo hereditário aí, né? Algo que já existe em nós, né, geneticamente. E alguns fatores do ambiente fazem com que isso apareça, né? Então, assim, tem a questão da interação da pessoa, né, de quem nós somos com o ambiente. Né? O quanto que o ambiente também pode favorecer ou não para que a gente possa
desenvolver hábitos bons, né? Ações adequadas, né? Um controle bom afetivo. Entendi. E aí também, porque assim, o que a gente tem que entender aqui é que nós temos um objeto em comum aqui, numa maneira bem positiva e carinhosa de falar, que é a criança, é o aluno, né? Porque nós aqui, cada um, além de profissionais, também somos mães, né? Então, assim, a gente tem algo em comum aqui. Então, a gente tem que aprender uns com os outros, quem está assistindo, e nós até mesmo aqui, eu acho que aqui é um conteúdo que está enriquecendo, assim, a todos, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Nós, como professores, de não gerar essa ansiedade no aluno, e nós, como mãe, como pai, também não gerar essa ansiedade de cobrança no aluno, né? Nós temos aí um contexto de pós-pandemia que não ajudou em nada nessa questão dos alunos, né? Que prejudicou ainda muito mais, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta específica aqui para a Fono, que chegou aqui para a gente. Enquanto alguém quer contribuir com mais alguma coisa, deixa eu ler aqui, que acho que tem mais perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar aqui para a Fono, e depois dou uma olhadinha nas perguntas que chegou aqui no chat. Um pai questionou hoje sobre a questão da velocidade da fala do filho, né? Ele está preocupado se pode ser ansiedade interferindo na fala, né, Giane? Pois isso não acontecia até o primeiro ano, quando o filho foi alfabetizado. Ele observa que sobre sair do raciocínio lógico e reduzindo a vontade de ler. Dentro dessa pergunta aqui, já vou aproveitar e perguntar algo para você também, né? Eu também tive a experiência, como professora em sala de aula, de eu ter alunos que teve digamos que essa dificuldade, essa demora de aprender a ler, né? E essa criança que ela tem essa dificuldade da aprendizagem da leitura, como que a ansiedade ela pode interferir nessa criança? De que forma que ela pode estar interferindo? Porque eu lembro de um caso bem específico da criança, ela tem dificuldade na própria fala, né? A criança já está aí praticamente terminando o Fundi 1, mas tem essa fala ainda muito infantilizada, tem a dificuldade da leitura, né? E eu acho que o que a pergunta chegou aqui para nós é a questão, assim, desse atraso da fala, da gagueira, de que forma que influencia? Então, vamos por parte, né? A primeira pergunta, o pai quer saber, o pai conta que a criança está começando a ficar com gagueira porque ele não está conseguindo ler, é isso? Isso. Até o primeiro ano, isso não era visível, né? Foi logo após que ele percebeu essa dificuldade do filho. Então, assim, hoje a gente tem um jeito novo de entender a gagueira, né? Então, até uns 15 anos atrás, a gagueira ela era diretamente relacionada à tua ansiedade. Hoje a gente já sabe que não é assim, né? Então, assim, a gagueira ela é hereditária e congênita. Então, existe algum problema na árvore dessa criança, no voo, na qual, enfim, e que se manifesta como gagueira nessa criança. Então, é uma alteração linguística, a gente já sabe disso hoje, né? O que pode acontecer? Quando a criança começa a falar, ela precisa que o meio, né, quem está conversando com ela, seja um meio que receba essa criança. E aí, ela pode ter falhas para falar, todas as crianças têm, né, umas se manifestam mais, outras menos. E aí, a forma como o meio, os professores, os pais, os amigos, recebem essa fala, é muito determinante para ver como que essa disfluência, né, que a gente chama gagueira, vai se manifestar. Então, para esse pai, eu diria, se for gagueira, porque às vezes a gente tem uma série de alterações de fala que
parecem ser gagueira, por exemplo, uma criança que fala lá atrás, cacu, cacá, né? Que ela não fala o sonzinho, o T, por exemplo. Então, ela usa a linguinha lá para trás, pode parecer para o leigo uma gagueira. Então, eu diria para esse pai, se for gagueira, ele nasceu com isso, isto está se manifestando agora, muito provavelmente pelo insucesso que pela fala desse pai, eu estou entendendo que essa criança está tendo no processo de aprendizagem da leitura, né? Então, pode ser que esta fala esteja mais aparente, mais evidente no que se refere à fluência, porque essa criança está sofrendo, né? Com esse problema aí da alfabetização, da leitura. Não sei se é por aí, se ficou claro. Você acha que deu para responder? Eu acho que ficou claro. E se alguém tiver alguma dúvida dentro da especialidade da Giane também, né, pode falar. As minhas alunas aqui entrando e falando, Lu, me responde. Oi, meninas! E a outra pergunta que você diz, né, que a criança podia repetir, a segunda pergunta da alfabetização, da leitura. Tem mais uma pergunta que chegou aqui, mas só repetindo a que eu tinha falado, como que o pai pode estar trabalhando com essa criança que, por exemplo, passou do primeiro ano, passou do segundo ano, passou do terceiro ano, passou do quarto ano e está com essa dificuldade ainda no aprendizado da leitura, né? De que forma que essa ansiedade pode estar influenciando essa leitura, né? Assim, na vida da criança, porque um caso específico, que é o que eu estou aqui compartilhando, a criança ela já está praticamente terminando o Fundo 1, ela tem essa insegurança de ler, né? Essa pergunta acho que vale até assim para as outras meninas também, se quiser também complementar junto com a Giane, né? Ela tem essa dificuldade da leitura, ela não se sente segura, né? Talvez tímida, por conta da voz dela. Ela está terminando o Fundo 1, ano que vem ela vai estar indo para o Fundo 2, e ela tem essa fala infantilizada ainda, né? E é isso. Quando você terminar de responder, tem uma outra para você. Tá bom. Então, eu diria que talvez valesse a pena uma avaliação para ver se essa insegurança, né, se deve a uma ansiedade, aí o fonoaudiólogo só vai pontuar isso e vai encaminhar para o psicólogo, ou se essa insegurança tem a ver com a falta de completar o processo de alfabetização. Né? Então, a gente tem muita criança e hoje, né, vocês ensinam a gente com relação a isso, porque vocês têm que, esse jeito de aprovar biruta da escola, né, faz com que as crianças elas passem pelos processos sem necessariamente concluir esse processo. Quando eu digo processo, estou falando processo de aprendizagem que envolve maturação neurológica, enfim. E às vezes a criança não completa isso e ela vai... A professora talvez não perceba, ou a professora até percebe, já sinalizou para o pai, já fez tudo que ela podia fazer e o pai ainda continua culpabilizando a escola, né? Então, acho que precisaria de uma avaliação para ver se essa infantilização de fala tem a ver com a falta de completar o processo de aprendizagem da escrita ou se realmente tem a ver com ansiedade. Porque se tiver a ver com ansiedade, aí é da conta do psicólogo. Se tiver a ver com a falta de complementação do processo de alfabetização, pode ter a ver com fono, mas também pode ter a ver com o neuropedagogo, com o psicopedagogo, enfim. Né? Uma pergunta, Giane. Lógica, durante o processo alguma coisa ali falhou. Falhou, exato. Porque se avaliar. Uma pergunta que chegou aqui também, que acho que cabe a você aqui, um avô, ele falou o seguinte, que o neto dele tem 2 anos, né, de idade e ainda não frequenta o ambiente escolar.
Porém, esse netinho de 2 anos, ele não fala, ele não verbaliza, ele só aponta as coisas que ele quer. Ele fala através de gesto, né? E esse avô preocupado. A mãe, por sua vez, acha que ainda é normal pela idade, né? Que a criança tem, ela acha que ainda é normal o fato da criança ainda não estar verbalizando, não estar falando. O que você acha? Para a gente dar um retorno para esse avô preocupado. Então, é o seguinte, algumas coisas, eu acho que a gente, né, da área que está junto ali com a medicina, a gente aprendeu algumas coisas. Algumas coisas a gente ainda vai ter que aprender, mas as que a gente aprendeu mesmo. Com 2 anos a criança tem que falar. Mas o que ela tem que falar? Com 2 anos ela tem que falar mamãe, tchau, papá, bola, fazer até frase, mamãe, vovó, mamãe quero ir na vovó. Ela tem que se fazer entender pela fala. Uma criança que com 2 anos não está falando é uma criança que está pedindo para ser olhada, mas com mais detalhes, né? Então, o fato da criança não ir à escola pode pesar para essa criança não falar? Pode, mas não pode impedi-la de falar, né? Ela pode até ter uma fala mais empobrecida, mas ela precisa falar com 2 anos. No mundo de hoje, precisa falar. Tá bom? Acho que ficou claro, né? Tem uma pergunta aqui, que aí eu vou deixar aberta para quem quiser e puder responder. Gente, caso alguém tenha enviado alguma pergunta e passou despercebido, envia de novo para aparecer aqui para a gente, tá bom? Mas uma pessoa colocou assim, acho que é uma professora que colocou. Como que nós, como professores, nós como professores com alunos em sala de aula com ansiedade, que estratégias nós podemos desenvolver, promover em sala de aula para ajudar esse aluno? Então, deixo aberto aqui para a nossa equipe responder. Que estratégias nós, como professores? Eu vou falar aquilo que eu faço, né? Aqui da nossa equipe aqui, eu sou a professora só. Vocês que têm mais especialidade, formação em outras coisas, né? Eu tento falar sempre com carinho com a criança, eu tento entender, eu converso com a criança. Basicamente, aquilo que eu faço é o diálogo, é o primordial. Eu converso com essa criança, procuro entender, e a maioria dos meus alunos, não, a maioria não, todos os meus alunos, eu dou essa liberdade de conversar comigo, deles não me ver somente como uma professora, mas como uma amiga em sala de aula. Então, eles têm toda a liberdade comigo de conversar, de explicar alguma situação e eu entender o que está acontecendo. Tem coisas que eu já percebi que realmente é uma ansiedade ali de sala de aula, não tem nada a ver com um contexto familiar, não tem contexto familiar, não tem algo ali que eles trouxeram de casa, mas já tem sim algumas questões que essa ansiedade que está ali na criança, no aluno, é algo que está vindo de casa. É uma problemática da casa, da criança, né? Então, assim, eu como professora, eu trabalho dessa forma. Eu tenho como base o diálogo com o aluno. É isso que eu basicamente faço. Perfeito. Eu acho que a empatia também. É muito importante ter empatia. O professor tem que se colocar no lugar do aluno, né, para ver o que ele está sentindo. E o diálogo é o primordial. Eu acho que é o principal de tudo. A empatia também por parte dos colegas da sala. Porque podem começar com gracinhas, bullying. Então, o professor tem que ter sabedoria também para mediar essa questão. Para não ter esse problema de bullying, gozações. Então, a empatia tem que ser tanto por parte do professor como por parte dos alunos também na sala. Legal. Eu gostaria até de complementar o que todo mundo disse, mas acredito que dentro da sala, o acolhimento dessas crianças seja fundamental nesse processo. Não só dentro da escola, mas também dentro do convívio familiar, né? Esse acolhimento para tentar entender quais são as emoções, quais são os pensamentos que essa criança está tendo. Assim como a Mari falou anteriormente,
as crianças, em uma determinada idade, ainda têm dificuldade em verbalizar as emoções, em verbalizar ali, os sentimentos que elas estão tendo no momento. Então, é importante que o adulto, os pais, consigam acolher e entender isso. O professor, dentro da sala de aula, tem que trabalhar com aquilo que ele pode, né? Então, quando se fala como auxiliar uma criança com ansiedade em sala, vai depender também do nível de ansiedade que aquela criança está sentindo no momento, né? Então, se a criança tiver um nível de ansiedade que está muito excessivo, é necessário, depois que a professora converse com os pais, tente fazer também um encaminhamento para uma psicoterapia, e dentro da sala de aula, auxiliar realmente acolhendo, evitando o que muitas vezes acontece dentro de sala de aula, comparações. O coleguinha está na frente, o coleguinha conseguiu fazer a lição, você não conseguiu. Esses comparativos afetam muitas vezes a autoestima da criança, traz essa sensação de ansiedade. A questão das provas também, né? Falar, a prova está muito difícil, né? Olha, ela vai conseguir fazer a prova, você não estuda tanto. Tudo isso traz uma questão de ansiedade para a criança. Então, focar no acolhimento, né? No geral ali da sala, de uma forma que a criança se sinta mais confortável a errar, porque muitas vezes ela tem medo de errar, porque os coleguinhas podem debochar, porque pode não se sentir tão inteligente quanto os colegas da sala. É importante trazer esse ambiente acolhedor para que a criança se sinta convidada a participar mais da aula e mostrar que muitas vezes aquela sensação de ansiedade, que como mencionei, é uma sensação de ameaça, de que algo ruim possa acontecer, não é uma ameaça real, e que ela está ali exatamente no ambiente para aprender, e não para se tornar um adulto mais jovem, né? Só complementando a fala, né? Hoje a gente sabe, está mais do que provado, que a aprendizagem ela passa pela afetividade. Então, a relação professor-aluno, ela precisa estar pautada na afetividade. Porque se não existe essa relação também, professor e aluno, a gente sabe quanto essa criança pode deixar de aprender e o professor também, por sua vez, não ensinar com qualidade. Então, só complementando a fala, o acolhimento, a empatia, vai desaguar na afetividade. A gente precisa, sim, ter essa relação com a criança, com todos que estão na escola. E, assim, por experiência própria. Em algumas situações, às vezes a criança está com dificuldade, não está conseguindo aprender. Então, assim, para tudo. Vamos conversar com esse aluno, vamos ver o que está acontecendo. Eu já tive uma experiência de alguns anos atrás, agora eu não lembro o nome dela, me perdoem. E o cachorrinho dela havia morrido e a mãe mandou mensagem, né, falando, olha, minha filha está muito triste porque o cachorrinho morreu. Então, assim, cuida dela para mim. Né? Então, assim, o que a mãe estava me pedindo? Acolha minha filha, né? Porque ela não está bem, né? O cachorrinho morreu e tal. E quando ela chegou na escola, nós já sabíamos o que havia acontecido. Então, nós trabalhamos de forma que ela pudesse se sentir acolhida. E eu acho que a história, né, a contação de história nesses casos vai muito bem. Você não precisa entrar direto no assunto, mas você conta uma história que a criança se vê dentro dessa história. E outros alunos falaram, uma vez eu tinha um peixinho e meu peixinho morreu. Uma vez eu tinha um gatinho e meu gatinho morreu. E a partir dessa conversa, essa criança se sentiu acolhida. Então, assim, a relação professor e aluno passa pela afetividade. A gente sabe hoje, né, que a aprendizagem, ela depende também dessa relação. Ela só complementando as falas. Importante, vocês, professores, conseguem às vezes ter mais contato, né, ter uma melhor percepção do aluno do que às vezes os pais, que passam às vezes menos tempo com eles, né? E vocês podem estar sinalizando para esses pais. Seu filho está mais ansioso, né? Olha, seu filho não está com rendimento escolar tão bom, talvez ele esteja com algum problema. Né? Para que seja olhado, para que busque ajuda. Na escola. Fundamental. Como é importante ter um psicólogo na escola, né? Alunos e professores, ou seja, todo o corpo docente que precisa desse profissional na escola, com certeza absoluta.
E eu acho que também uma coisa que a gente usa muito em terapia, principalmente nos processos terapêuticos com criança pequenininha, com criança com problema na escola, é favorecer situações em que elas tenham muito êxito, né? Então, isso também dá uma relaxada, né? Então, porque às vezes, eu já tive a oportunidade de dar aula, e às vezes a gente está lá na ânsia de vencer o conteúdo, e você cutuca na dificuldade, né? Então, talvez se a gente puder lembrar de oferecer situações onde ele é bom, onde ele tenha sucesso, né? E como um porto seguro mesmo para ele poder ir para outras mais difíceis. Costuma funcionar nos processos terapêuticos, né? A gente oferecer alguma atividade, fazer alguma atividade em que a criança se saia muito bem, para depois fazer uma outra coisa. Estimular. Geralmente é reforço Continuar, positivo, né? Então, assim, a gente salientar aquilo que é positivo naquela pessoa, para que ela se sinta realmente estimulada. Né? O ambiente escolar já é um ambiente já de uma sensação de fracasso, né, para boa parte, né, dos alunos, né? Então, esse é bastante importante. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu não estou dando nem conta de ler, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar um pouquinho. Enquanto eu estou aqui procurando as últimas perguntas que mandaram, deixa eu só ler a do Guilherme, porque bem na hora da fala dele que ele estava aqui compartilhando, alguém mandou assim: a ansiedade não cuidada pode virar uma depressão? Com certeza. Isso... Muito importante essa pergunta. Como a nossa live ela não é uma live muito longa, eu também não quis aprofundar tanto no tema da depressão. Isso, inclusive, caso tenham interesse, podemos falar sobre isso também numa próxima live. Mas a ansiedade, ela também está vinculada a alguns casos de depressão, como, por exemplo, quando a ansiedade ela acaba fazendo com que a pessoa não tente realizar algumas tarefas e tenta evitar, que é o comportamento que a gente chama ali de esquiva. Então, essa pessoa, quando ela se esquiva de, por exemplo, vamos supor, eu tenho um medo de realizar uma palestra. Então, eu evito realizar essa palestra uma vez e me sinto bem porque eu não vou me colocar naquela situação de que eu me sentia vulnerável, né? De ameaça, de julgamento moral. Essa pessoa tem tendência a fazer isso mais vezes, então se esquivar dessa responsabilidade. E esses comportamentos, vindo de uma forma generalizada para vários aspectos da vida, pode trazer uma situação de desamparo aprendido, que é quando a pessoa acha que tudo que ela faz não vai ter ali um resultado positivo naquele ambiente. Então, o medo que a pessoa tem por causa dessa sensação de ameaça pode fazer com que ela pare de reagir com as situações que estão ali no dia a dia dela, o que pode agravar, sim, numa questão de depressão. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o psicólogo aqui, de uma mãe muito querida que eu conheço. Cadê que eu vi aqui? É a mãe do Anthony, a Nilmar. Oi, Nil. Já fui professora dos 2 filhinhos dela, são os amores. Ela está perguntando assim, ó. Ela tem um filho, né? O Anthony, que é o mais velho, que está com 12 anos já. E ela gostaria de saber se a mudança de humor é normal por conta da adolescência, Guilherme. Legal. A adolescência é uma fase de autodescoberta, né? Então, o adolescente ele está ali com diversas pressões, né? Então, pressões familiar no âmbito escolar, tanto no quesito de notas, como o que ele vai ser daqui no futuro, né? Questões também relacionadas aos vínculos sociais, amigos, colegas. Então, nesse aspecto, é muito importante que os pais estejam atentos a esses tipos de comportamento,
porque pode desenvolver um transtorno de ansiedade, né? E essas mudanças de humor é comum também para a fase, visto que ele está exatamente nesse momento de autodescoberta, ele está descobrindo as coisas que ele gosta, está criando os próprios conceitos do que é a vida, do que ele acredita, do que ele se interessa, e muitas vezes ocorrem essas mudanças de humor, até porque ele está definindo ali a sua própria personalidade, né? Então, acho que é importante também o diálogo também dos pais, né, Guilherme, na vida da criança nessa fase, né? Tá saindo aí, da infância, passando aí para a adolescência, né? A conversa, o diálogo é muito importante, né? Sim, o diálogo, ele é principal para a criança, para o adolescente, até para o adulto. É que no caso do adulto, muitas coisas, o adulto não se sente confortável de falar com amigos, família, por isso que é muito importante o cuidado também do adulto, dos pais, né, em relação a si próprio, porque isso também afeta no comportamento da criança e do adolescente, visto que os pais são ali um exemplo, né, algo que a criança e o adolescente aprende muitas vezes por comportamento vicariante, por imitação, né, dos pais responsáveis. Então, é importante que os pais também se cuidem e mantenham o diálogo com os adolescentes, com as crianças, porque isso possibilita que o adolescente e a criança também tenham ali um melhor entendimento sobre a emoção que ele está sentindo, sobre a situação na qual ele está passando, entender seus pensamentos, entender ali os seus sentimentos. O diálogo ele é importante em qualquer fase da vida. É muito bom, principalmente para a gente ter ali a autorreflexão. Se o filho, né, a criança, ela não achar, dentro dessa pergunta que foi feita aqui, se ela não achar esse refúgio em casa, ela vai procurar fora de casa. Né? Então, a importância dessa troca, dessa conversa entre pais e filhos, né? E eu acredito que é muito importante também essa troca em sala de aula, professor, aluno e família. Eu sempre, dentro do possível, eu sempre estou conversando também com os pais dos meus alunos, e qualquer coisa que eu percebo em sala de aula, na questão, assim, de vários assuntos, assim, mas falando aqui específico da ansiedade, eu já converso com o pai, eu sei que já tem crianças ali que os pais já estão, que já buscou tratamento, ajuda de um especialista para as crianças. Então, essa troca entre professor, aluno e família é fundamental também para ajudar os alunos. Lucélia, vocês mandaram uma pergunta aqui para a gente, que a gente está tentando decifrar. Ela aqui para vocês, Diane, posso ler essa pergunta aí? Deixa eu ler aqui de uma forma mais... Deixa eu ver aqui, deixa eu achar ela aqui novamente. Aqui, uma pessoa aqui perguntou assim: ansiedade pode ser entendida como TGD? E como os serviços especializados, como a Conquista do Saber, que é o espaço aqui, como também o AEE na rede, podem auxiliar? Então, o TGD, que eu acho que ela está se referindo ao transtorno global do desenvolvimento, né, que é uma sigla que a gente usa quando ainda o diagnóstico não saiu, né? E aí o neuro, o psiquiatra não tem certeza ainda se vai evoluir para o TEA, se tem uma outra questão mais psiquiátrica. Eu acho, aí os colegas psicólogos podem falar muito melhor, mas eu acho que a ansiedade ela pode fazer parte do quadro, né? Mas não dá para a gente usar como sinônimo, né? Ansiedade não é transtorno global do desenvolvimento. Também gostaria de deixar para os colegas professores falarem do AEE, né? Mas assim, o Conquista do Saber, né? Eu acho que ele tem profissionais que podem trabalhar com o TGD, né? Que é o transtorno global do desenvolvimento, que é aquela criança que foge dos padrões, então demorou para andar, demorou para falar, ainda baba, não sai da fralda, não está conseguindo ler, enfim. Que no que se refere ao desenvolvimento, ela tem uma série de sinais que fogem do fisiológico, né? Então, a gente não tem um profissional específico para trabalhar com isso. Certamente,
é uma alteração que vai envolver vários profissionais. Agora, com relação a EE, eu acho que vocês podem falar melhor. Eu acho que mesmo a rede privada tem dificuldade para trabalhar um caso tão grave como esse. Eu não sei se vocês têm um pouco mais... Como que o AE, como que a rede pública poderia trabalhar com o transtorno global? É um caso grave, né? São casos graves. No Conquista tem profissional. Agora, no AE, ninguém aqui dá aula no Estado. Não. O que a gente sabe é que o atendimento educacional é especializado, né? Então, como eu posso colocar? Há um planejamento adequado para essa criança. Ele é muito individual, né? Então, assim, por exemplo, a criança que tem TDAH, por exemplo, né? Então, nós vamos fazer um planejamento adequado para atender a demanda pedagógica dessa criança. Lembrando que eu, como neuropsicopedagoga, o meu trabalho ele é focado na aprendizagem, né? A parte de comportamento fica com os psicólogos, né? Tanto eu quanto a Elaine, o nosso trabalho tem um foco na aprendizagem. Então, a criança ela pode chegar com o diagnóstico que for. A nossa intervenção é para que essa criança aprenda melhor. Então, o nosso foco é como nós vamos trabalhar de forma que essa criança tenha um bom rendimento na aprendizagem. Entender de que forma ele pode aprender. Exatamente, como ele pode aprender, de que maneira, como nós podemos potencializar a aprendizagem dessa criança. E é claro que, quando a criança tem um diagnóstico, nós não trabalhamos sozinhos. Nós precisamos do auxílio do psicólogo, muitas vezes da fono, do psiquiatra, do neuro. Então, é uma equipe trabalhando junto. E o nosso foco é a aprendizagem, né? Mesmo que assim, nós façamos uma intervenção, não. Nós vamos fazer uma avaliação. Então, eu levanto, tanto eu quanto a Elaine, né, hipóteses diagnósticas. Se a gente chegar à conclusão que pode ter, vamos supor, o TOD, o TDAH, nós não damos o diagnóstico. Então, nós vamos encaminhar para o especialista para que ele possa fazer o diagnóstico adequado. Mediante esse diagnóstico, então, nós vamos traçar aí um plano de intervenção na parte de aprendizagem, né? Nunca focando o comportamento, né? Que esse não é o nosso foco de trabalho. Por isso, nós precisamos, né, de outros especialistas nos ajudando para potencializar a aprendizagem dessa criança. Então, o AEE, né? O atendimento educacional especializado, pode ser exatamente isso, a intervenção individual para cada criança. Acho que eu respondi, não sei se é isso. Não sei se a pessoa ficou satisfeita, se ela acho que ela pode tentar reformular um pouco mais para a gente tentar ajudar mais um pouco. Mas eu acho que certamente não será um profissional a tratar um caso assim, né? A gente precisa ver que sintomas essa criança tem. Então, o que está mais aparente? É um problema de linguagem? É um problema comportamental? Enfim, para ver qual profissional que podia ajudar mais de acordo com aquilo que está sendo manifestado. Como juntou na DAE, talvez essa pessoa esteja falando que essa criança está com muito problema de aprendizagem, né? E aí a gente tem aí as diferentes especialidades dentro da educação para poder trabalhar com a criança nessa aprendizagem. Gente, se deixar, acho que a gente vira a noite aqui falando e conversando, porque professor gosta de falar, de conversar, e psicólogo não é diferente, neuropsicóloga não é diferente, a fono também não é. Então, se deixar, a gente vai aqui, né? A gente já está se aproximando aqui do fim, e eu gostaria de pedir à equipe aqui do Conquista do Saber que colocasse suas considerações finais aqui, né? Desde já agradeço a participação de vocês, né? Aqui nessa live. E eu queria que cada um deixasse as suas considerações finais aqui.
Eu queria... Se a Mariana quiser começar, pode ir. Pode ir. Pode começar, Mariana, eu por gostaria de favor. agradecer. Acho que foi muito gostoso. Estou muito contente de estar fazendo parte dessa equipe, né? E vamos fazer outras, né? Acho que é bem legal, né? Surgiram até várias possibilidades aí dentro da conversa, né? De a gente estender aí para outros assuntos, né? Mas muito obrigada e até a próxima. Eu queria agradecer também, né? Dizer que a gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem. Está sendo muito interessante participar aí da forma, né, que a equipe do Conquista está assumindo, né? Eu acho que está tomando uma forma, né, muito interessante. E a gente está aqui dentro das nossas especialidades para colaborar, para tirar dúvidas, e certamente lives serão frequentes aqui nesse espaço. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui, a oportunidade de poder compartilhar saberes e também aprendermos uns com os outros e, ao mesmo tempo, mostrar um pouquinho do trabalho que é realizado aqui no Conquista do Saber e agradecer a todos que puderam participar, agradecer as perguntas, agradecer a todos, né, que batalharam para que nós estivéssemos aqui. Então, fica aqui a minha gratidão por todos. E eu queria agradecer também a todos, a professora Lu, que lançou essa proposta da clínica, algo novo para nós. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Caso apareça novamente outras dúvidas, vamos ter novas lives, com certeza. Porque agora nós estamos gostando do negócio de live. Estávamos um pouco ansiosos, né? Mas aquela ansiedade boa, né? De poder ajudar, de poder contribuir. Obrigada. Também gostaria de agradecer a todos e todas que estão assistindo, né, a live. É um prazer poder contribuir com alguns conhecimentos da psicologia. Agradecer também a equipe Conquista do Saber, né? Realmente estamos tomando uma forma muito legal e é um prazer fazer parte dessa equipe. E, bom, convidamos a todos a assistirem as próximas lives, né? Temos bastante assunto, não só na área de psicologia, na área de aprendizagem também, educação. Então, queria agradecer mesmo pela possibilidade, a professora Lu também, por possibilitar a gente poder conversar aqui e falar um pouco mais sobre sistemas que são tão relevantes e importantes hoje no dia a dia, né? Então, só agradecer mesmo a todos e a todas. Eu também quero agradecer a vocês. Pode falar. Pode falar, Gi. Agradecimento antes de você encerrar. A Janice, né, que está aqui, está por trás da câmera. Está por trás desse acontecimento e à frente das coisas que ela, na verdade, é quem dá uma forma, dá uma cara, né, para esse espaço, e que para a gente poder estar aqui, ela está lá junto com a Lucélia tomando outras providências, né, porque pode não parecer, mas dá um trabalho do caramba fazer isso daqui, né. Então, agradecer também a Janice, principalmente a você, Lucélia, as pessoas que você trouxe para ajudar. Obrigada, gente. Eu agradeço ao espaço, a esse espaço do Conquista do Saber, que já mora no meu coração. Agradeço a Janice, que já é uma amiga, está aqui na minha frente, né? Agradeço a todos vocês, a Mariana, a Giane, a Cláudia, a Elane e ao Guilherme. Isso aqui foi só um pontapé, né, de outras lives que virão, com outros temas que o espaço vai estar trabalhando, né, de maneira até diferente, talvez de forma individual, com cada especialista, né, fazendo a live com algum tema, tá bom? Obrigada, gente, que chegou até aqui. Fiquem com Deus.